A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia a todos, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje, estar podendo falar aqui com vocês. Eu sou o Thiago Amorim, eu sou um dos gerentes técnicos da Soul Systems aqui para o canal SolidWorks, para o que diz respeito a 3D Experience Works, para esse portfólio maravilhoso que a gente vai falar hoje aqui. Esse é um material preparado por mim e pelo meu colega Vitor Florindo também, ajudou demais. O Vitor é uma das pessoas responsáveis aqui pela gestão também técnica na América Latina sobre tudo que é tecnologia SolidWorks, né? Enfim, sobre tudo que é tanto a parte desktop, o SolidWorks que a gente já conhece, com PDM, com Simulation, com tudo isso, e também com a plataforma 3D Experience agora. Então, assim, é um prazer para a gente estar podendo falar aqui com vocês um pouco sobre esse assunto, que é um assunto super importante, um assunto que realmente ele é algo que a gente entende que não tem mais volta, a gente não tem mais muito como fugir dele, e embora não seja um assunto novo, a gente falar de nuvem, né? Então, quando a gente fala de 3D Experience Works, de conexão do SolidWorks à nuvem, a gente cai muito no que diz respeito à colaboração. Né? Ou seja, de fato a gente entende que colaboração ele sempre foi um dos grandes pilares do desenvolvimento de produtos. Isso nunca foi segredo para ninguém, de poder se conectar, colaborar com pessoas da mesma empresa, com clientes, com fornecedores, enfim, com outros departamentos, né? E esses últimos anos, bom, esses últimos 2 anos pelo menos, né, trouxe um desafio a mais aí nessa etapa tão importante do desenvolvimento dos produtos, que é a colaboração em tempos de pandemia, ou seja, como é que eu colaboro com pessoas que estão trabalhando de casa, de outras cidades, de outros países, muitas vezes de outros continentes, né? Eu entendo, e aí é uma opinião minha, Thiago, né, que isso talvez a pandemia ela acelerou alguns processos. Acho que ela não criou nada de novo, mas eu acho que ela acelerou coisas que demorariam talvez muito mais tempo para acontecer. Porque a verdade é que o desenvolvimento de produto ele já vinha sendo feito de maneira global em vários locais, né, ou seja, em várias empresas, isso já era uma realidade no sentido de desenvolver um produto, uma parte no Brasil, uma parte na Europa, uma parte na Índia, produzem na China, ou seja, já era a colaboração entre esses pequenos pedaços que formam um todo no desenvolvimento de produto, de um projeto, já era real. Mas quando a gente traz uma camada a mais de complexidade, onde de fato nem as pessoas da mesma empresa, ali, nem do mesmo time ou da mesma planta estão ali naquela estrutura da empresa controlada, onde a gente precisa trabalhar de casa, precisa trabalhar de viagens, né? Então é importante que a gente consiga suportar, consiga, né, prosperar nesse ambiente. E a nuvem é algo que torna isso possível, né? Quando a gente fala de nuvem, não, de novo, não é um assunto novo, é um assunto que já tem muito tempo que a gente vem batendo, que a gente vem falando. Só que quando a gente fala de nuvem no âmbito de desenvolvimento de projetos para engenharia, para usuários SolidWorks, para projetistas, para desenhistas, isso não é algo tão usual, né, há muito tempo. Então, realmente é um assunto que ele está cada vez mais maduro para esse tipo de público, né? E aí, quando a gente fala nos desafios chave dos processos atuais de desenvolvimento de projeto, isso é uma pesquisa da Tech Clarity, fica evidente o quanto essa tecnologia pode nos ajudar, o quanto esse conceito pode nos ajudar. Porque imagina, para 46% dos entrevistados, um dos grandes desafios é a falta de integração com base na deficiência de fluxo de dados, de ferramentas diferentes para completar aquelas tarefas, né? Porque, de novo, desenvolvimento no projeto, ele de um novo produto, ele nasce muito antes de uma engenharia, por exemplo, que é o nosso público aqui, né? Ou seja, a gente vai falar muito com pessoas de engenharia, projetistas, desenhistas, enfim. Mas quando a gente fala de um projeto, ele nasce muito antes e termina muito depois, né? E mesmo quando a gente fala de engenharia, nós temos às vezes várias ferramentas para compor aquele processo. Então, a ferramenta de projeto, como o SolidWorks, aí muitas vezes tinha uma ferramenta de tarefas, uma outra de gestão, uma outra de comunicação com o pessoal de vendas, para verificar como é que está o status, qual foi o timing vendido para um cliente, com produção. Então, muitas vezes essas ferramentas que são extremamente necessárias para aquela sua atuação, no âmbito geral, a gente não consegue conectar isso, porque se formam silos, se formam ali
coisas desconectadas que a gente precisa criar meios, né, de fazer com que essas tecnologias, essas ferramentas se conectem. E isso muitas vezes ele perde todo aquele ganho que a gente tem por ter ferramentas importantes para fazer cada uma dessas etapas, né? Outro ponto é a parte de gestão, de gerenciamento de dados, para encontrar inclusive os dados de projeto. Porque a verdade é que ninguém quer reinventar a roda, né? Então a gente tem produtos novos, muitas vezes baseados em produtos antigos, com a tecnologia, com toda a nossa propriedade intelectual. E, obviamente, é muito melhor eu pegar algo que já existe, é muito mais rápido, eu aproveitar aquilo, talvez modificar e criar um novo, do que fazer algo do zero. Só que, às vezes, as empresas encontram tantos desafios para encontrar esses projetos, encontrar esses dados, né, do ponto de vista de eu não sei que pasta que está, de repente, será que alguém apagou, ou quem que fez, que ano que foi, que muitas vezes as pessoas acabam fazendo isso do zero, porque, de fato, não encontram, né, e isso não é algo que deveria acontecer, né. E um outro ponto que realmente é muito comum, né? A dificuldade de acesso aos dados de projeto para pessoas que não são da engenharia. E aqui, na minha opinião, a gente cria dois problemas, dois desafios, né? Vamos falar assim. Primeiro, essas pessoas dessas outras áreas, de vendas, marketing, produção, enfim, compras, que precisam acessar esses dados para fazer suas tarefas, elas muitas vezes não conseguem acessar esses dados, então elas procuram pessoas da engenharia para ajudá-las. E aí entra outro problema: o pessoal da engenharia tem que parar o, o- as suas atividades, parar o que eles têm que fazer para ajudar essas outras pessoas. Então a gente tem pessoas travadas por falta de acesso a esses dados e outras pessoas paradas porque tem que ajudar o restante da equipe, as outras partes desse processo, né? Então, assim, realmente é algo que a dificuldade de acesso às informações torna o processo de desenvolvimento de projeto como um todo muito mais desafiador. E também, quando a gente fala desse tipo de tecnologia, a parte de TI é algo cada vez, enfim, é o que faz tudo isso funcionar no fim das contas, né? Então, administração de TI, atualizações de hardware, atualizações de software, então são pontos importantes, até questões de custos que vão funcionando e coisas que vão, como que isso vai trabalhar do ponto de vista de como que o TI vai me ajudar a ser produtivo, só que também muitas vezes existem tarefas de TI que vão acontecendo e que de fato a gente não consegue tá pulando etapas porque precisa fazer uma atualização, precisa fazer uma série de outras coisas ali para fazer com que tudo funcione, né? E aí quando a gente fala da viabilidade dessas tecnologias, falar, ok, legal, eu entendi meus desafios de gestão de dados, de conexão de pessoas, de processos tal. E quando a gente entra nesse âmbito do TI, existem algumas perguntas, tá? Eu preciso verificar a viabilidade dessas soluções, né? Quando a gente fala de soluções on-premise, que são as soluções talvez mais tradicionais, onde basicamente eu vou ter todo esse aparato de gestão num servidor, eu vou ter tudo isso ah, dentro de casa, ou seja, no meu hardware, com o meu banco de dados, com o meu pessoal de TI trabalhando e suportando tudo isso. A gente tem um movimento muito grande para fazer tudo isso funcionar. Só que o mais engraçado é que muitas vezes as conversas, e aí a gente vive muito isso aqui na Dassault, de viabilidade ou não, muitas vezes as pessoas enxergam apenas o custo de licença de software, que na prática representa em torno de 10% do custo total, quando a gente leva em conta o pessoal de TI, políticas de TI, hardware, configuração e implementação, muitas vezes até customização desse tipo de coisa, a atualização disso, né? E aí a gente tem os desafios quando a gente fala de aumento de custos de TI, quando a gente fala porque são custos que muitas vezes não têm valor agregado. Eu preciso atualizar um hardware, um sistema operacional, eu tenho uma manutenção que é necessário. Só que na prática, para o desenvolvimento daquele projeto, pelo que aquilo foi adquirido, não tenho tantos ganhos, né? A questão de padronização de processos específicos, às vezes mudou a direção, a gente fez customizações, como que isso consegue suportar para ser algo sustentável ao longo da, da empresa, ao longo do tempo, né? Então a verdade é que muitas vezes as pessoas não entendem que mais de 90% dos custos de você ter uma solução on-premise para gestão de dados ou para toda essa integração de pessoas e de processos, todos esses custos, às vezes, eles não ficam aparentes, só que são custos e são custos grandes, né? Quando a gente vai para soluções on-cloud, por exemplo, quando a gente tem soluções em nuvem,
a gente está falando de taxas de assinatura, muitas vezes, ou seja, não é diferente de on-premise, que geralmente a gente tem a aquisição de licenças com atualizações, né, anuais ou por um determinado período de tempo. Quando a gente fala em nuvem, quando a gente fala em cloud, a gente está falando de assinatura. E o interessante é que, de novo, todo esse conceito de nuvem, de eu ter, por exemplo, de eu ter os custos, né, centralizados na taxa de assinatura, toda a gestão de TI, como manutenção, com infraestrutura sendo fornecidos pelo seu fornecedor dessa solução, né, isso se torna muito mais aparente a questão do ponto de vista quando a gente tem a facilidade de entender esses custos, né? Deixa eu só compartilhar minha tela aqui de novo com vocês, que eu acho que o meu PowerPoint está parando um pouco aqui. E aí, Vitão, tudo bem? Alô, Vitor? Opa, agora sim. Bom dia a todo mundo que está conectado. Bom dia, Thiago. Vi que você acabou já começando a apresentação. Não, eu falei que Tive você. probleminha com a conexão aqui, mas agora está tudo resolvido. Fica tranquilo, fica tranquilo. Eu falei pro pessoal que a gente preparou esse material junto, que daqui a pouco você ia aparecer, né? E a gente tava numa conversa aqui justamente nesse ponto aqui, que é um dos pontos que, aliás, você é um dos caras que falam melhor até disso, é um dos caras que a gente tem várias discussões sobre a viabilidade de nuvem, viabilidade de on-premise, né? E como, na verdade, a gente consegue visualizar esses custos e os benefícios, e até trazer, falar, legal, eu tenho esse custo para essa solução e o meu ganho fica muito mais aparente, porque fica tudo muito mais às claras, né? Do que quando a gente vai, por exemplo, para uma solução on-premise, onde a gente tem ali esses custos que não são tão aparentes, né? E são custos que, de fato, muitas vezes eles acabam sendo muito grandes, ou seja, a gente está falando de quase 90% do custo total de uma solução de gestão, em comparado com uma solução em nuvem, que é uma assinatura, é previsível e a gente consegue, de fato, pagar pelo que usa, né? Sim, esse é um contexto que muitas vezes as empresas nem se colocam porque nem percebem, né? E quando você adota uma determinada tecnologia, o custo de licenciamento dessa tecnologia não é a única coisa a se considerar na conta geral do custo da implementação. Tá? Então, a gente sabe o quanto que manter um servidor, com todas as questões de segurança, infraestrutura, software, tem um custo. Né? E muitas empresas estão buscando gastar esse dinheiro de outra forma, né? E deixar de ter também, muitas vezes, todo esse risco na mão e dentro da empresa. Né? Então, hoje, você absorver custos de infraestrutura são situações em que você tem realmente uma propriedade intelectual muito importante que você quer manter, ou um contexto de política específico que te obrigue a ter essa informação dentro da sua infraestrutura. Se isso não acontece, a grande maioria das empresas já estão terceirizando esse problema. Né? Então, eu busco uma solução para o meu processo, mas eu terceirizo toda a questão de infraestrutura, servidores e até mesmo, muitas vezes, de centralização de dados para um serviço terceirizado que vai me garantir que isso funcione 24/7. Né? Então, por isso que esse termo, né, gestão na nuvem ou nuvem, tem sido tão utilizado, porque as novas gerações, bom, a gente imagino que ainda é da geração que tinha, sei lá, CD, depois tinha o MP3. A geração mais nova, ele simplesmente abre o Spotify e ouve uma música, ele nem sabe de onde veio essa música. Para ele, a música sempre foi abrir o Spotify e ouvir música. Então, quanto faz sentido ainda continuar dando duplo clique em MP3, se já está todo mundo na geração Spotify? Então, um pouco do contexto que as empresas têm olhado, né, para a migração da tecnologia ou avanços de tecnologia com relação a tecnologias na nuvem. Exato, e é uma questão cultural, né? Então, assim, tem empresas realmente mais tradicionais, mais robustas, que ainda fazem essa questão de ter dentro de casa todo o seu aparato, todos os seus servidores, sua política. Existe isso, né? E existe as empresas que também são tradicionais, que querem enxugar
toda essa máquina, vamos falar assim. A gente está falando de startups, que também são essa analogia com pessoas novas, são empresas novas que já nasceram na nuvem, vamos falar assim. Só que eu acho que o importante disso tudo é que, além de tudo, quando nós da Soul falamos isso, nós temos a tranquilidade de dar opção para todas essas pessoas, né? Então a gente está falando muito de nuvem porque tradicionalmente nós temos soluções muito robustas, muito maduras on-premises, e nós temos também hoje soluções muito maduras, muito robustas on-cloud. O importante é que a gente consegue dar o poder de escolha para essas pessoas, né? E é disso que se trata a plataforma 3D Experience. Então, quando a gente fala da plataforma 3D Experience, que ela nada mais é do que uma plataforma de gestão e inovação de negócios, quando a gente fala da plataforma, a gente não fala nem de gestão de produtos, de dados de engenharia, a gente fala de gestão de negócios, onde a gente consegue conectar todas as pessoas, todas as responsabilidades, departamentos, membros que fazem parte de uma cadeia de desenvolvimento de um negócio, de produtos, enfim, através de soluções que funcionam muitas vezes até como praticamente uma loja de aplicativos, né, na plataforma, onde a gente vai utilizar as soluções específicas para o nosso dia a dia. Então, eu, como um cara de engenharia, vou usar ali o SolidWorks, vou usar as ferramentas que eu tenho para colocar isso em nuvem, disponibilizar meus dados para eu me comunicar e me conectar com, sei lá, com o pessoal de fábrica, pessoal de gestão. Talvez alguém de marketing precise usar ferramentas para verificar até o que estão falando da minha marca na internet. Ou pegar a opinião desses clientes para ajudar na inovação. Ou seja, cada uma dessas pessoas vão usar soluções específicas para o seu trabalho. Só que a plataforma 3D Experience, ela traz tudo isso de forma onde não importa o que você utilize, você está no mesmo ambiente, você está conectado, você está falando a mesma língua, você está, de fato, na mesma plataforma. E ela traz também a flexibilidade, a possibilidade que nós temos de integrar todas as grandes brands que nós temos aqui na Dassault, né? Então aqui nós temos, de fato, aqui nesse webinar, a grande parte das pessoas, elas estão ali, vamos falar assim, na brand SolidWorks, né? Ou seja, são usuários SolidWorks, pessoas que estão acostumadas com o uso do SolidWorks, com Simulation, com PDM, com Composer, enfim, com outras soluções, fazem parte desse guarda-chuva. Só que a plataforma, ela traz isso e traz acessibilidade às outras brands, as principais ferramentas que nós temos nas outras brands da Dassault, que vão muito além da parte de engenharia. A gente está falando de soluções possivelmente da área médica, onde a gente pode simular um órgão para planejar uma cirurgia, ou mesmo simular uma cidade inteira para a tomada de decisão ali de gestão pública, ou análises, simulações ridiculamente complexas que tornam possível com que a gente consiga inovar, só que a gente sem perder a conexão, sem perder a flexibilidade de estar utilizando o que é importante para nós no dia a dia, né? E quando a gente fala da plataforma, né, a gente fala sempre em SaaS, em Software as a Service, em assinatura, mas entra um pouco de tudo isso que a gente está discutindo aqui, porque a plataforma 3D Experience, ela traz também uma infraestrutura como serviço, ou seja, de novo, onde que eu vou colocar esses dados, como que eu vou manter, quais são os backups, qual a segurança que eu vou ter de tráfego de dados, de criptografia, ou seja, de todo o que está por trás das cortinas para fazer com que aquela minha solução funcione. Tudo isso está a cargo da plataforma 3D Experience. Tiago, posso fazer um comentário rápido aqui em cima da infraestrutura? Por favor. Quando a gente fala do termo nuvem, né? Porque a comparação mais simples é local, está aqui no meu servidor, está aqui no meu prédio, eu estou vendo ali o servidor com a luzinha acesa. Cloud está em algum lugar do mundo que eu vou acessar uma URL no Google Chrome e eu vou chegar nessa informação. Tá? Numa primeira instância, esse pode ser até um exemplo que funcione, mas quando a gente fala de nuvem, a gente tem nuvens públicas e nuvens privadas, né? Não vou entrar nesse contexto porque só para isso seria um webinar só para falar disso, né? A gente já teve, inclusive, sessões de webinar para falar disso. Nuvem pública é quando você compartilha um serviço com outras pessoas. Quando você entra na sua conta do Dropbox, você entra numa URL, usuário e senha, e você está dentro do Dropbox. Isso é considerado um serviço de nuvem público. Por quê? Não porque todo mundo tem acesso às suas informações, mas o domínio para você chegar até aquela plataforma é um domínio que está na internet e todo mundo com o seu usuário e senha vai conseguir chegar. Mas imagina
vamos trazer um exemplo, uma empresa do setor médico que por uma questão de compliance não pode disponibilizar os dados nesse tipo de nuvem, né, por uma questão de ética, confidencialidade e tudo mais. Mas ainda assim essa empresa pode usar uma infraestrutura de nuvem privada. A questão da nuvem é basicamente a descentralização do servidor no contexto que sirva para aquela empresa. Então, uma empresa desse porte, como o Thiago comentou, né, uma grande empresa que precisa, ela pode ter a nuvem dela também e usar outras ferramentas da Dassault para fazer a gestão de dados nesse tipo de nuvem, só que é uma nuvem dela. E aí essa infraestrutura que o Thiago colocou, infraestrutura como serviço, não seria como serviço, porque aí essa empresa tem que ter também recurso suficiente para absorver toda essa manutenção dessa infraestrutura local, tá? Mas ainda assim entraria num contexto de nuvem privada com soluções que atendam a esse contexto de nuvem privada. E é por isso que quando a gente fala da plataforma 3D Experience, quando eu falo dessa infraestrutura, a gente está falando de uma infraestrutura fornecida pela Dassault, ou seja, de enxugar todo esse aparato. Então, a gente tem, quando a gente fala de uma infraestrutura fornecida pela Dassault, a gente está falando de uma infraestrutura estupidamente segura, com as principais certificações do mundo, seja de segurança, seja de backup, seja de tráfego de dados, com servidores espalhados por todos os continentes, de forma que você possa acessar os seus dados de qualquer lugar e através de qualquer dispositivo, né? A gente está falando também, dentro de tudo isso, como o próprio nome diz, uma plataforma como serviço. Algo que vai sempre ser monitorado com auxílio de implementação das principais métodos de implementação do mercado e, obviamente, com as soluções por assinatura, como Software as a Service. Então, de fato, quando a gente tem uma assinatura de algo como a plataforma 3D Experience, a gente está assinando, de novo, muito mais do que aquela solução que vai me ajudar na minha atividade de negócio. A gente está assinando viabilidade de tornar isso possível sem eu me preocupar com como que isso vai funcionar, ou quais outros custos que eu vou ter, ou como que eu vou botar isso para rodar e que equipe que eu vou precisar. Então, são pontos muito importantes desse tipo de abordagem. A gente está falando de algo fácil de implementar, algo fácil de instalar, que muitas vezes não existe em instalação, porque a gente está falando de algo em nuvem, que você pode acessar de qualquer lugar, salvo alguns conectores que você pode ter até no sua ferramenta SolidWorks, o Vitor vai mostrar isso daqui a pouco para a gente, algo que seja seguro, né, algo que está sempre atualizado, onde você vai estar sempre com a principal tecnologia, com todas as melhorias ao seu alcance, disponível a qualquer momento, sem custo ou com baixíssimo custo de equipamento. O custo que você vai ter é o custo que você tem do seu computador, ou do seu tablet, ou enfim, da ferramenta que você usa para o seu dia a dia, não outras ferramentas ou implementações, ou serviços de VPN, ou customizações. Não, a gente está falando realmente algo muito direto ao ponto, com uma entrega rápida. E tudo isso, de fato, faz com que o custo total de propriedade seja muito mais baixo. Que, de novo, que você investe ali nessa assinatura por anos, enfim, que seja, é algo que você está usando e é algo que você consegue escalar, mudar de uma maneira muito simples. Então, quando a gente fala que a plataforma 3D Experience é algo que está sempre atualizado, com baixo custo de propriedade, ou seja, algo fácil de você mudar a sua estratégia e estar sempre dinâmico, com essa flexibilidade, com essa escalabilidade, para os negócios de quem utiliza essa tecnologia, a gente está falando de algo ágil, algo que a gente consiga ser mais colaborativo, algo que a gente consiga ser mais inovador, porque eu estou focado no meu negócio. Meus investimentos, minhas estratégias, minhas tecnologias estão voltadas para os meus negócios, com uma plataforma como a 3D Experience viabilizando tudo isso de uma forma direta, te fornecendo conexão digital, colaboração entre todos os players, todas as pessoas, sem complexidade, ou seja, de fato, com os principais métodos de trabalho, tudo como out of the box, com os principais processos de indústria já prontos para ser utilizado. E o mais importante, acessível de qualquer dispositivo, a qualquer momento, em qualquer lugar. Aqui já não importa tanto se eu uso um Mac, se eu uso um Windows, se eu uso um celular, se eu uso um tablet. Se eu tenho internet, se eu tenho um navegador, eu consigo acessar os meus dados, eu consigo acessar a plataforma de Experience e eu consigo colaborar com as outras pessoas que estão aí para o nosso dia a dia de trabalho. Então,
Por que a gente fala, né? Por que a gente começou esse webinar falando tanto de nuvem? Porque não tem como a gente desconectar. A gente sabe que um dos grandes valores, o que apoia, o que torna a plataforma 3D Experience tão robusta, tão importante, e é algo que a gente acredita tanto, é de fato o conceito de nuvem, o conceito de estar conectado e colaborando com qualquer pessoa de qualquer lugar, né? E eu acho que agora que a gente pode, talvez, na prática, mostrar algumas coisas, alguns exemplos, para isso não ficar tão no conceito, né? Muito bonito, a gente fala que é legal, bonito ter os desenhos legal, o PowerPoint é bonito, mas eu acho que é legal a E gente como eu trazer um pouco imagino, para a realidade, aterrissar um pouco disso, né, Vitor? sim, eu imagino que a grande maioria aqui, inclusive, sejam usuários ou conheçam o SolidWorks, né? É importante a gente trazer para o contexto real, né? Tá, mas beleza, mas eu sou um usuário de uma plataforma CAD, como que isso se aplica para mim? O que eu vou ter que aprender? Né? Qual que vai ser o meu dia a dia se o meu chefe falar que agora eu tenho que mandar meus arquivos lá para a nuvem? Né? Então, eu vou trazer aqui um exemplo para mostrar para vocês um pouco desse contexto e vestindo um pouco me colocando um pouco na pele do nosso usuário clássico de ferramenta CAD, né, que seria SolidWorks, por exemplo, e do gestor dessa pessoa que não usa SolidWorks, mas também participa de um fluxo de desenvolvimento de produto, né? Só agregando uma informação mais também, tudo que o Thiago colocou está perfeito, né? Como que ferramentas que te permitem, assim como a 3D Experience, ser mais inovador, chegar antes no mercado, não vão simplesmente te apoiar na questão de desenvolvimento de um produto ou um processo específico de engenharia, mas vai ajudar sim o negócio como um todo, né? E aqui a gente está falando de desenvolvimento de produto, mas a gente pode escalar situações muito mais do cotidiano, como, por exemplo, investimento em supercomputadores para executar simulações, que hoje empresas estão enxugando esse tipo de custo. Então, toda a questão, você não compra só a ferramenta para fazer a gestão de dados, você compra a ferramenta que vai fazer o seu processamento de dados, para renderizar uma imagem fotorrealística de forma rápida, para criar uma simulação avançada de forma rápida, sem que você tenha que deixar o seu computador parado ou o projetista parado 4 horas esperando aquela tarefa se concluir. Então, a partir do momento que a gente adota ferramentas que trazem essa potência, né, esses recursos, a gente começa a otimizar de forma indireta e automática vários outros processos e diminuir o ciclo de desenvolvimento de produtos, desenvolver produtos melhores, ser mais competitivo e chegar antes no mercado. Então, o impacto que começa como um processo de gestão de informações na nuvem, lá na ponta você vê que, na verdade, você está fazendo uma transformação de negócio, né? Você está se tornando a empresa muito mais competitiva. Como o Thiago falou, é importante a gente aterrissar, né? A apresentação do Thiago, fantástica, muito esclarecedora. Vamos entender agora como que a gente traz isso para o dia a dia do nosso usuário clássico de Windows, do nosso usuário clássico de SolidWorks, conectando tudo isso com a 3D Experience. Bom, eu vou caminhar com vocês por um fluxo rápido de desenvolvimento do produto, que vai desde o primeiro dia, quando essa informação é disponibilizado, o cara usava SolidWorks no computador dele, agora a empresa falou que ele vai ter que usar a 3D Experience. Beleza, como que é o processo para ele subir essa informação e disponibilizar? Na sequência, a gente vai entender como que é o fluxo simplificado de colaboração e, por último, como que esse tipo de ferramenta implementado vai permitir que todo mundo trabalhe de forma sincronizada e faça a gestão transparente de todo esse trabalho. Tá? Para a gente fazer essa apresentação, correr esse fluxo, eu vou ter basicamente 3 atores. A gerente de todo mundo, né, que está ali no círculo laranja, o engenheiro mais sênior, que está no círculo vermelho, e uma engenheira desenhista que está no círculo azul. Esses são os 3 atores, basicamente, que a gente vai entender no contexto do desenvolvimento desse produto. Vamos começar com o engenheiro, que muito provavelmente algum de vocês vão se enxergar nele, que é o usuário de SolidWorks que a gente conhece. Mas para esse usuário de SolidWorks, o dia a dia dele envolve desenhar em 3D no SolidWorks, produtos inovadores e entregar isso
para gerente de alguma forma, seja um desenho 2D ou o que seja. Mas a partir de agora ele não vai mais fazer isso, porque dentro da mesma interface do SolidWorks, ele já tem uma interface que faz essa ponte com uma plataforma na nuvem, que é a 3D Experience. E ele não vai precisar aprender uma interface nova, porque isso está dentro do SolidWorks que ele já usa no dia a dia. A única coisa que ele vai ter que fazer é, no momento que ele terminar esse trabalho que está no computador dele, clicar com o botão direito e pedir para enviar essa informação para a 3D Experience. Quando ele fizer isso, automaticamente ele já está disponibilizando toda essa informação para todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo e que têm acesso à 3D Experience. Então, ele vai basicamente fazer o upload, literalmente, dessa informação local, e a partir desse momento, a governança desses dados fica atribuída à plataforma 3D Experience. Você já estabelece o primeiro contexto de gestão de dados de produto, tá? Inclusive, sabendo o status, se essa informação já está atualizada, ou seja, se a informação que você está vendo no seu SolidWorks é a mesma que já está no servidor, qual é o status de maturidade dessa informação como ciclo de desenvolvimento desse produto, é algo que ainda está em desenvolvimento, é algo que está esperando uma aprovação, ou é um produto que já foi até liberado para fabricação. Então, tudo isso na mesma interface CAD que esse usuário já está acostumado a usar todos os dias, né? Que é o SolidWorks. Porém, esse usuário já tem outros conjuntos antigos que ele gostaria de enviar. Então, eu tenho 3 máquinas e eu quero já subir essas 3 máquinas. Posso fazer isso de forma rápida? Pode também. A gente também tem uma forma mais rápida, onde você vai simplesmente escolher os pacotes de dados que você quer disponibilizar na nuvem e fazer o envio em lote em uma só operação. Tá? Então, quero fazer uma migração e já subir 4 equipamentos que eu já tenho pronto. Escolhe lá a pasta que tem os equipamentos, escolhe exatamente onde você vai querer disponibilizar essa informação e aí você deixa a operação rodar de forma automática. Não precisa ficar abrindo um por um também como usuário de SolidWorks. E a partir do momento que você já tem essa informação dentro da 3D Experience, todos esses metadados, ou seja, cada propriedade ali do documento SolidWorks, cada atributo, já virou uma propriedade inteligente dentro de uma base de dados na nuvem. Então, fazer pesquisa dentro da interface do SolidWorks agora já vai trazer resultados olhando lá para dentro do servidor da Dassault, lá para dentro da 3D Experience. Então, dentro do contexto do próprio SolidWorks, esse usuário pode fazer buscas e identificar informações dentro da 3D Experience e simplesmente arrastar essa informação para fazer download e ter essa informação na interface local. Outro ponto muito importante, você ter a informação aberta não significa que você tenha a propriedade ou possa editar, né? Esse é um problema clássico de gestão de dados. Quem editou aquele arquivo? Quem apagou aquele arquivo? Por que essa versão foi atualizada? Então, para garantir que somente a pessoa correta, no momento correto, possa fazer modificações, existe o processo de reserva de informação. Então, para garantir que ninguém mais vai fazer nenhum tipo de modificação enquanto eu esteja trabalhando em um determinado produto, eu reservo essa informação e enquanto eu tiver essa reserva, ninguém mais vai fazer modificação. Ainda dentro da interface do SolidWorks, a gente tem ferramentas potentes que vão permitir enxergar todas as conexões nesse caso é um subconjunto, com outros conjuntos em um nível superior ou com todas as peças em um nível inferior. Então, você pode, no contexto do SolidWorks, na interface do SolidWorks, saber se um determinado subconjunto é utilizado em um único equipamento, em vários equipamentos, se ele utiliza uma quantidade X ou Y de peças. Você consegue entender toda a árvore de relacionamento em tempo real, né? O mapa completo de relação que vai te ajudar, por exemplo, numa tomada de decisão. No momento que eu tenho que fazer uma modificação de produto, esse tipo de ferramenta vai fazer com que seja muito ágil você entender se simplesmente mudar vai ter um impacto em um ou vários produtos e é melhor, então, eu criar uma versão nova, ou não vai ter um impacto tão grande porque só está associado a um produto e eu posso criar uma revisão. Esse é o tipo de decisão que, no contexto de engenharia clássico, é muito difícil
e é muito demorado, porque você tem que fazer um estudo de configuração de produto, relacionamento, onde eu utilizo. Essa informação com a 3D Experience já é apresentada de forma automática e em tempo real. Esse relacionamento ele é atualizado a todo momento. Tá? E nesse exemplo, inclusive, né, se percebe que esse subcomponente é utilizado no nível superior, que é o conjuntão, né, o conjunto final. Então, fazer uma modificação somente naquele elemento pode complicar, porque eu tenho um conjunto acima dele que utiliza. Então, durante o envio dessa informação, caso eu tenha que fazer uma modificação, eu posso revisar tanto o subcomponente, como revisar também o conjunto superior. E criar essa nova revisão é muito simples. No momento que eu estou fazendo o salvamento, eu posso simplesmente habilitar que eu não quero criar uma nova versão, simplesmente. Eu quero subir uma revisão e atribuir que eu quero a A agora, vai ser revisão B. E ele automaticamente já vai manter a revisão A como uma espécie de backup e vai subir a revisão B para você ter todo esse histórico e entender todo esse ciclo de desenvolvimento, a vida dessa informação, desde o dia que ela nasceu até as revisões que ela sofreu e quem fez e por que fez. Eu acho que nesse caso, né, Vitor, que você está mostrando, é tão interessante porque quando a gente contextualiza a plataforma 3D Experience, né, com todos os recursos de PLM que nós temos, com toda essa robustez, às vezes para o próprio projetista, para o próprio usuário SolidWorks, que é o caso do Eric aqui, né, do exemplo que você está mostrando, ele pode falar, tá, mas como eu vou perder a agilidade do meu processo? Eu estou tão simples aqui com meus projetos, eu salvo, abro, modifico, crio revisão e tal. Quando, com esse exemplo que você mostrou, torna muito claro como é ágil, né, o dia a dia do projetista. Na verdade, ele fica até mais rápido, porque justamente ele não desconecta do SolidWorks, ele está sempre com acesso aos principais dados, às principais informações, até para tomada de decisão, nessa questão desse mapa de impacto ali, de quais são as dependências de um determinado projeto, de um arquivo, né? Então, de fato, a gente tem uma robustez enorme de gestão, de controle, de flexibilidade, de mais informações, só que ao mesmo tempo a gente tem a facilidade de manter a agilidade do desenvolvimento do projetista com o SolidWorks, né? Exatamente, né? Se o usuário de SolidWorks é acostumado com a interface do SolidWorks, a gente só vai agregar mais valor ainda a essa interface, trazendo mais ferramentas para facilitar a vida dele. Por isso que a curva de aprendizado ela é tão rápida, porque esse usuário, na verdade, o que ele vai ter é um pacote, vai dar um boost, né? Vai ter um pacote a mais de ferramentas inteligentes e totalmente integradas na interface que ele já domina, né? É a interface que ele usa para desenvolver o produto. Então, a 3D Experience, ela permite isso, né? Ela permite que você tenha essa agilidade sem comprometer o fluxo de trabalho já conhecido do usuário tradicional, por exemplo, de SolidWorks. Mas esse usuário, e esse ponto que o Thiago colocou, é importantíssimo, porque a gente, além de facilitar, né, a integração e o uso da ferramenta, a gente ajuda ele a agilizar outros processos que ele teria que sair do SolidWorks. Olhar, por exemplo, uma lista de material para saber onde eu uso isso, entrar num RP, não sei. Aqui não, aqui está tudo dentro da mesma interface, ágil, rápido, ele tem a informação que ele precisa para entregar o trabalho dele. Mas esse usuário de SolidWorks, pode ser que em algum momento ele também precise usar a versão na nuvem, né? A versão web da 3D Experience. Beleza, a versão web ele vai usar lá dentro do Google Chrome ou do navegador que ele preferir. Ele vai entrar com o login e senha. E dentro da interface web, ele também tem ferramentas específicas que vão permitir estruturar toda essa informação, fazer a gestão das atividades que ele está trabalhando e entregar os trabalhos dele de uma forma sincronizada com essas atividades. Então, veja que o time dessa gerente, incluindo ali o Eric, né, que é esse engenheiro, eles têm todas as atividades organizadas no estilo Kanban. Tarefas para fazer, tarefas que eles estão trabalhando e tarefas que eles finalizaram. Quando ele termina uma determinada tarefa, ele entrega o conjunto do SolidWorks, ou um documento 2D, que seja, um PDF, como entregável da tarefa. Então, para a gerente dele, entrar na tarefa não significa só saber que ele fez o trabalho, mas saber também exatamente o que ele entregou como resultado desse trabalho. Além disso,
Dentro da interface cloud, ele também tem acesso a várias ferramentas avançadas que permitem enxergar, tanto de forma estruturada, uma estrutura de produto, de uma forma mais matricial, né, com níveis e com colunas com dados, como em 3D e com referência cruzada. Selecionando na lista estruturada, eu vejo em destaque na informação em 3D. E outro ponto muito interessante é que dentro dessa estrutura de produto, ele pode começar a escalar e melhorar ainda mais o compartilhamento de informações. Ele pode, por exemplo, associar uma informação que antes era só uma informação SolidWorks. Dentro da 3D Experience, isso não é mais somente uma informação SolidWorks. Isso é um item que pode receber muito mais informações. Nesse momento, ele tem informações de projeto, que é o 3D, mas ele pode receber futuramente informações de manufatura, lista de material, ou até mesmo anexar um guia ou um PDF de especificação de produto. E como o Thiago comentou, né, veja que a gente é muito parecido com o conceito de aplicação, né? A plataforma 3D Experience ela vai meio que se montando à medida que o usuário vai usando, e ele tem essa liberdade para criar os espaços de trabalho da forma que ele preferir e com as aplicações que sirvam para aquele momento. Nesse caso, ele está usando uma aplicação específica para visualização na nuvem, né? Ele abre o 3D, ele não tem nada instalado, isso é no navegador, ele visualiza essa informação em 3D. Na sequência, ele vai carregar ali uma aplicação que permite que ele crie uma estrutura de classificação desses itens para facilitar, por exemplo, para a gerente dele chegar de forma rápida a esse conjunto. E essa interface de trabalho que ele criou com uma ferramenta que permite visualizar e uma ferramenta onde ele estruturou a informação e categorizou, ele pode simplesmente compartilhar isso com outras pessoas, com a gerente, e ela já vai ter acesso a essa mesma interface para ela visualizar essa informação, tá? Então, ele vai simplesmente copiar aquele link, e ele tirou um print screen na etapa anterior ali daquela tela, e a comunicação dentro da 3D Experience ela pode ser feita de algumas formas, inclusive através de comunidades, que seria uma espécie de feed, como um feed do Facebook, né, para quem usa Facebook, só que interno, onde as pessoas compartilham imagens, ideias, ou publicam, por exemplo, nesse caso, um novo produto e coloca as pessoas que estão envolvidas marcadas nessa publicação e compartilha outras coisas, como nesse caso ele compartilhou um link para que ela já possa ter acesso direto a essa informação. Então, de uma forma muito simples e ágil, a informação que antes era 100% local, 100% CAD dentro de uma pasta do servidor que ninguém pode acessar, se torna uma informação disponível para todo mundo. Ou seja, a informação ela ainda é retida e modificada pelo usuário de projeto, mas a partir desse momento ela já foi democratizada e todo mundo que precisa tem acesso a essa informação sem restrições. Na sequência, como que funciona a colaboração, né? Porque a gente tem o usuário de engenharia que criou e disponibilizou os dados, mas a gente tem também a gerente que, de alguma forma, não está muito habituado com o quesito SolidWorks. Ela nem tem uma licença de SolidWorks, mas ela participa do ciclo de desenvolvimento do produto. Qual que é a forma clássica que eles provavelmente utilizavam antes da 3D Experience? Olha, tenho aqui esse produto, imprime o desenho 2D e entrega para ela revisar, ou chama ela na frente do computador e o usuário vai manipulando ali, melhora isso, melhora aquilo. Isso não cria nenhum tipo de histórico, isso é complicado de fazer gestão, você não consegue saber se essa atividade ela tem prioridade ou não. Então, dentro da 3D Experience, a gente vai tratar tudo isso e a gente vai conseguir criar esse fluxo de colaboração com cada pessoa assumindo o seu papel e atuando exatamente no momento que precisa. Tá? Então, a primeira coisa que vai acontecer é que essa gerente vai entrar lá naquele post que foi feito na comunidade e vai ver que o Eric começou a trabalhar nesse pedido de produto, nesse novo produto para cliente, e já vai abrir aquela interface que ele já compartilhou o 3D e já compartilhou o elemento que é importante ela ter acesso. Com essa informação lá, seja do tablet ou do próprio computador, essa gerente já tem ferramentas avançadas de visualização que permite fazer uma revisão, né? Um diagnóstico preciso desse produto para tomar uma decisão de negócio, que é
Está pronto para fabricar e enviar para o cliente ou ainda precisa de alguma melhoria? Né? Esse processo de revisão e aprovação acontece para a grande maioria dos desenvolvimentos, principalmente quando a gente fala de desenvolvimentos novos de produtos. E dentro dessa mesma interface, ela tem essas ferramentas. Ela pode criar uma vista explodida, ela pode criar uma dimensão num contexto em que ela vai avaliar, por exemplo, se existe algum risco estrutural. E nesse mesmo contexto de avaliação, ela já pode começar a reportar os pedidos de melhoria. Então, ela, em vez de começar a rabiscar um desenho 2D, faz isso, faz aquilo, colocar balão, dentro da própria 3D Experience, ela já vai tratar isso dentro da informação em 3D. Então, ela vai basicamente levantar a mão e falar, olha, encontrei aqui um possível risco, ela vai formalizar esse risco, ela vai dizer exatamente em qual parte dos elementos 3D desse conjunto ela entende que esse risco está associado, ela vai definir qual é o time que vai trabalhar fazendo a modificação, quem é o time que vai trabalhar aplicando, fazendo revisão ou aprovando essa determinada modificação. E ela pode documentar isso, aquele desenho que ela fazia antes no papel, né, na versão impressa do desenho, agora ela faz tudo de forma digital. Então, no mesmo contexto do 3D, agora ela pode colocar ali os markups que são necessários para fazer essa modificação e indicar exatamente a intenção de modificação que ela tem para melhorar esse determinado produto. Então, nesse momento, ela não só falou, olha, encontrei um risco e quero que isso seja trabalhado. Ela criou um histórico que ela literalmente registrou, ela criou um ticket para que alguém trabalhe e melhore esse produto para mitigar esse risco. Ainda pensando na gestão do time, ao mesmo tempo que esse engenheiro tem que trabalhar na melhoria para ajustar um ponto fraco desse produto, uma outra pessoa, como a engenheira desenhista, já pode começar a trabalhar na documentação 2D, já pode começar a criar as vistas, adicionar componentes de fixação, parafuso porca e arruela, já pode começar a criar documentação com lista de material, e, em paralelo, o engenheiro vai trabalhar nesse ajuste que foi solicitado pela gerente. Então, a 3D Experience permite essa colaboração. Cada ator, dependendo da sua atribuição, vai ter a ferramenta certa para ele aplicar naquele momento, seja desenhando, seja fazendo gestão de equipe, ou seja consumindo aquela informação para fazer uma revisão. Acho que é importante que a gente dá também, né, Vitor? Desculpa até te interromper. A questão da autonomia, né? Que a gente estava discutindo até no começo do webinar sobre um dos grandes desafios ali que a gente tem nos processos de desenvolvimento de projetos, de produtos, é de fato o acesso a essas informações, muitas vezes de engenharia, a pessoas que não são projetistas, que não têm um SolidWorks, mas precisam, assim como a Megan, colaborar, reportar, e fazem parte desse processo. Então, toda essa autonomia que você está mostrando aqui para a gente, acho que é fundamental para que as coisas aconteçam de uma maneira mais rápida, né? Com certeza, com certeza. Esse é o ponto perfeito, né? Pessoas que não estão diretamente ligadas ao desenvolvimento do produto, no que diz respeito à engenharia, também podem participar do ciclo de desenvolvimento do produto de uma forma simples e democrática, né? Esse eu acho que é o grande ponto a se explorar, né? Aqui eu usei o caso de uma gerente, que provavelmente não tenha uma atribuição de desenho 3D, mas isso também pode se estender a como que a área de compras olha por uma lista de materiais. Tem que pedir um Excel. Não, essa pessoa pode agora entrar com login e senha numa plataforma em que ela visualiza a estrutura de produto completo e tem acesso à lista de materiais, porque ela foi atribuída e tem esse acesso. Um departamento de manufatura vai ter acesso aos documentos liberados para fabricação sem a necessidade de ficar pedindo essa informação e parando o projetista durante o desenvolvimento de uma ideia. Então, essa democratização e essa facilidade de acesso realmente potencializa muito e dá essa autonomia para os atores que estão ali trabalhando ao redor, muitas vezes, da engenharia ou no ciclo de desenvolvimento de produtos.
E como que a gente garante que tudo isso vai funcionar de forma sincronizada e essas pessoas não vão começar a se trombar, né? Como que eu garanto que o engenheiro vai fazer a melhoria de produto, a desenhista vai gerar a documentação 2D, a gerente vai atribuir tarefas e ninguém vai passar por cima de ninguém. Então, isso que a gente vai ver agora no último tópico, que seria, ok, vamos colocar todo mundo para trabalhar em tempo real, porque se a gente está falando de reduzir o ciclo de desenvolvimento de produto, trabalho simultâneo tem que acontecer de forma transparente, né? E é isso que a gente vai ver agora. Então, vamos começar aqui pelo exemplo da desenhista. Então, dentro da mesma interface do SolidWorks, ela abriu o SolidWorks, ela recebe uma notificação falando, olha, você tem uma nova tarefa para você trabalhar que a sua chefe acabou de criar. Opa, deixa eu ver qual que é essa tarefa. E como ela já vai trabalhar nessa tarefa, ela já muda ali no Kanban para trabalhando. Lembrando que dentro dessa tarefa, a gerente já anexou exatamente o que ela precisa para trabalhar nessa tarefa. O 3D que ela vai ter que abrir para colocar os elementos de fixação e, posteriormente, criar a documentação 2D. Ela não vai ter que sair fazendo busca em pasta do Windows, ela não vai ter que fazer busca nem dentro da 3D Experience. Na própria tarefa, a gerente já deixou até a informação que ela precisa para executar a tarefa e não ter erro, né? Não usar a informação de forma equivocada. Então, ela já, dentro da tarefa mesmo, já pede para abrir essa informação dentro do SolidWorks e para garantir que ninguém vai fazer nenhuma modificação nesse elemento enquanto ela estiver fazendo essa modificação, ela vai reservar. Nesse momento, ela é a dona temporária desse elemento, né? E aí ela vai começar a usar lá os conhecimentos que ela já tem em SolidWorks, criou ali uma matriz de perfuração, ela usa toda a biblioteca do Toolbox com os elementos que ela já, inclusive, usa como elementos favoritos, e com todo o conhecimento de SolidWorks, aqui não tem nada de 3D Experience, né? Ela vai fazer o que a chefe dela pediu para fazer. Então, veja que a integração ela acontece de uma forma natural. Ela estava usando o 3D Experience, de repente a tela que era a interface que era 3D Experience virou a interface Toolbox, que é onde ela usa elementos normalizados, e isso se torna natural. Para ela, é simplesmente o SolidWorks, né? Mas, de uma forma transparente, ela está trabalhando com uma ferramenta que está fazendo toda a gestão dessa documentação em tempo real e de forma automática. Tá? Então, a partir do momento que ela faz essa modificação, ela já salva essa nova versão para atualizar a versão que está lá no servidor. Nesse momento, ela não criou nenhuma revisão, ela simplesmente criou uma versão mais nova desse elemento. Também foi atribuído a ela a tarefa de criar o desenho 2D. A gente sabe que no SolidWorks, né, o desenho 2D está associado com 3D, então a partir do próprio 3D ela já começa a criar essa documentação 2D e a lista de material. E esse desenho 2D também tem um relacionamento com o 3D dentro da interface da plataforma 3D. Tá? Ele vai saber que esse desenho é o desenho desse determinado subconjunto. Passando agora para o outro engenheiro, tudo isso está acontecendo de forma simultânea. Ele viu que a gerente criou um ticket indicando um possível risco estrutural naquele componente que ele desenvolveu. Tá? Então, ele vai entrar lá na interface web, ele vai ter todas as informações desse ticket dentro ali de um histórico de todos os tickets que estão registrados no nome dele. Como ela criou aquele markup 3D, né, que é o papel digital relacionado ao 3D, ele pode abrir e visualizar isso num contexto em que ele entenda exatamente o que ela precisa que ele aplique como melhoria. Então, ele vai entender de uma forma muito rápida exatamente o que ele precisa modificar. Inclusive, nesse momento, ele já pode fazer uma avaliação, do mesmo jeito que ele fez em outro momento dentro do SolidWorks, porque ele entendeu que fazer essa modificação não vai ter um impacto só no componente que ela indicou, porque ela só, mais ou menos, identificou a região e indicou um componente. Mas ele fez uma rápida avaliação e entendeu que, para implementar essa modificação, ele vai ter que modificar também o conjunto que está acima. E ele já trouxe automaticamente esse conjunto para o contexto
do que vai ser modificado para ajustar e fazer essa melhoria de produto. Outra vez, ele vai trazer isso para dentro do SolidWorks, que é a ferramenta de trabalho, e assim que ele abre essa informação, veja que ele já tem esse cadeado vermelho indicando, ó, isso aqui você não pode mudar. Você tem ele aqui, você trabalha com ele e tal, mas a Deb, que é a outra desenhista, está trabalhando com essa informação nesse momento. Para você, isso é somente leitura. Como ele vai trabalhar em outra parte desse equipamento, não tem problema nenhum. Ele vai reservar o subitem que ele precisa realmente fazer essa modificação, vai abrir, vai implementar melhoria nesse nível. Não tem problema se outra pessoa está trabalhando no outro nível, se ele não precisa fazer modificações naquele nível, tá? Então, nesse contexto, ele fez a modificação, ele vai enviar essa nova versão atualizada para dentro da 3D Experience, e isso vai automaticamente indicar que ele aplicou alguma solução para o problema que foi levantado. Se essa solução é adequada ou não, é a gerente que vai ter que decidir daqui a pouco. Mas o que foi pedido para ele, ele buscou uma solução e implementou. Uma vez que ele fez isso, ele muda o status daquele ticket, né, como se fosse um pedido, e coloca no estado preciso de aprovação. Quem criou esse ticket, que é a gerente, vai receber lá uma notificação indicando que isso foi feito, colocado no estado de dar uma olhada e ver se funciona ou não. Ao mesmo tempo, como ele modificou um elemento que está sendo utilizado pela outra engenheira, dentro da 3D Experience ele vai simplesmente abrir um app de conversa e mandar uma mensagem para ela avisando, olha, atualiza aí o componente tal porque eu acabei de modificar ele. E isso que eu acho muito interessante, porque outra vez, da mesma interface do SolidWorks, ele tem, a gente passa a ter como se fosse o Skype da 3D Experience, né? Porque sobe o pop-up com a mensagem em tempo real. Então, ela está trabalhando lá no desenho 2D, recebe um pop-up falando, olha, mensagem do Eric. E aí ela lê aquela mensagem e fala, atualizar o componente 1365. Ah, legal. Para atualizar é basicamente baixar a versão nova do banco de dados. Ela vai simplesmente clicar com o botão direito, pedir para atualizar a partir do servidor e ela já tem essa informação atualizada no contexto do conjunto que ela estava trabalhando. Tá? Isso de uma forma muito rápida, integrado e colaborando em tempo real. Como ela já criou a documentação 2D também, ela simplesmente volta para o documento 2D para atualizar a vista com a nova versão do componente e manda essa versão nova para dentro da 3D Experience. Salvou, essa versão já está atualizada na nuvem. Para finalizar essa tarefa, lembrando que a gestão de tarefas ela tem ali no formato Kanban, ela vai simplesmente entregar o que ela acabou de fazer, nesse caso o desenho 2D exatamente no campo ali de entregáveis, e ainda na tarefa ela pode criar comentários e conversas, ela vai marcar numa conversa como se fosse um WhatsApp lá, gerente, terminei a tarefa, está aí, avalia se está tudo certo. E bota essa tarefa como finalizada para indicar que ela terminou esse trabalho. Tá? Feito tudo isso, agora cabe a gerente entender tudo o que aconteceu. E ela tem esse histórico tudo com as notificações dentro da interface da 3D Experience. Ela sabe em que o time dela trabalhou, mensagens que o time dela enviou para ela, e ela já tem condições agora de uma forma muito rápida de fazer a gestão de tudo isso e avaliar. Deixa eu ver se a melhoria que foi feita para mitigar aquele risco que eu reportei, funciona. Então, na mesma ferramenta que ela reportou, agora ela pode visualizar o novo conjunto no contexto atual. Se ela gostou, ela finaliza ela testa aquele ticket, né? E aquela sugestão de melhoria, ela foi finalizada. Então, imagina um ciclo de desenvolvimento de produto em que você encontra vários problemas e você simplesmente deixa de reportar esses problemas. Quando você vai criar uma versão nova, muito provavelmente você vai repetir esses mesmos problemas. A partir desse momento, a 3D Experience passa a ter um histórico onde os problemas são levantados, nem todos são necessariamente resolvidos, mas você tem um histórico disso, indicando que determinado produto pode ser melhorado e quem teria que trabalhar para implementar essa melhoria. E qualquer pessoa, nesse contexto, poderia levantar a mão e reportar esse problema para que alguém trabalhe na solução. Pensando agora na tarefa que foi atribuída para a desenhista,
ela tem ali o desenho que era o produto final, né? Que é basicamente o que ela precisava com a vista, os elementos e a lista de material, e na mesma interface que ela pode visualizar 3D, ela pode visualizar também o arquivo 2D, PDF, todo tipo de informação. E para garantir que esse desenho agora finalizado seja congelado, né? Ou que ele seja liberado para uma atividade posterior, por exemplo, enviar para o cliente e pedir aprovação para começar a fabricar, ela vai influenciar o ciclo de desenvolvimento desse produto, movendo esse produto que estava em desenvolvimento para o status de liberado. Então, a partir desse momento, ela indica que ninguém mais vai trabalhar nesse produto, ele foi concluído e liberado, a não ser que alguém solicite uma modificação e isso seja revisado, esse produto está pronto e disponível para fabricação e utilização nos contextos posteriores, como processo de compra, fabricação, montagem e expedição. Então é isso. Então a gente viu que em todos esses três diferentes atores, o trabalho é sincronizado, o trabalho é colaborativo e as pessoas conseguem, de uma certa forma, colaborar em tempo real. E a plataforma 3D Experience, por trás de tudo isso, faz com que essa gestão seja transparente e automática. Com isso, a gente conclui aqui, Thiago, a parte de apresentação, né? O contexto em que a gente aplicaria a 3D Experience para o usuário SolidWorks. Sim. E eu acho que a gente já poderia passar, de repente, para a parte de perguntas e respostas, né? Não sei se, pessoal... Sim, ao longo da sua apresentação, eu fui respondendo aqui a maioria das perguntas, né, que o pessoal mandou aqui no chat. Se alguém tiver, a gente até está com o tempo meio estourado aqui, mas se alguém quiser, a gente vai deixar mais um tempo aqui. Mas eu acho que é isso, né? Acho que contextualiza muito bem. Quando a gente fala lá no começo do conceito de nuvem, para viabilizar todo um processo de desenvolvimento de produtos, passando pela flexibilidade de dar autonomia, dar voz a todas essas pessoas que precisam colaborar de alguma forma. Ao mesmo tempo, a gente continua ajudando o projetista, a pessoa que está ali criando isso, seja no SolidWorks, com 2D, com 3D, de uma forma simples, integrada nessa interface, viabilizando também não só a parte de gestão, como a gente mostrou muito bem aqui, mas possivelmente com a parte de cálculo em nuvem, seja de cálculo de análises complexas, seja até de renderizações, seja de projeto em nuvem, ou seja, com diversas aplicações que nós temos, de fato a gente entende que a 3D Experience em nuvem, ela consegue, no momento, atender as principais necessidades, vencer os principais desafios e tornar o ambiente pronto para ser muito mais escalável no futuro e tornar realmente as empresas aí prontas para vencer os desafios, para os seus processos de crescimento, né, de uma maneira em geral. Né? É isso aí, muito bem colocado, Thiago. Eu acho que a 3D Experience ela pode ser um agente nesse processo de inovação tecnológica, começando por uma área que já está mais habituado com problemas de gestão de informação e escalando para outras áreas que em algum momento vão se integrar a esse fluxo e também podem tomar proveito de todos esses benefícios. Né? Aí, quando a gente começa literalmente... A nuvem é o limite, né? Já que o termo é nuvem, né? A nuvem é o limite, porque aí outras pessoas começam a se integrar e esses processos fazem com que a transformação que antes era uma única, para um time ou para uma área, se torne uma inovação tecnológica corporativa. Esse é o poder que a gente consegue com a 3D Experience. É isso aí. Bom, pelo que eu vi, acho que as perguntas já foram respondidas. De qualquer forma, vocês têm aí os nossos contatos. De repente, se quiserem, se conectam lá pelo LinkedIn, a gente vai conversando. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem avançar para uma conversa específica no contexto da empresa de vocês, a gente fica super aberto aí para conversar e para trazer isso de uma forma específica para cada um de vocês. Acho que hoje era mais uma visão geral,
Espero que vocês tenham entendido essa visão geral, mas a gente pode escalar isso para o contexto de cada empresa, cada situação específica de cada um de vocês em uma conversa futura também. É isso. Acho que é isso. Thiago, Beleza, gente. Obrigado. E acho que é isso. E fiquem sempre atentos. A gente está fazendo esses webinars com uma certa frequência. A gente não tem ainda a próxima data, mas são todos convidados aí para sempre participar desses webinars. Os temas vão variando, mas são temas que sempre vão, de alguma forma, acrescentar algum tipo de benefício aos processos atuais de vocês. Obrigado e um bom dia. Valeu, gente. Bom dia. Até mais. Falou. Valeu, até mais.